Hora de falar sobre o Corinthians, com uma história pra lá de maluca. Você sabe que o Santos Laguna processou o Corinthians e conseguiu a condenação do Timão, 41 milhões de reais. Exatamente por conta desse processo que o Corinthians está impedido de inscrever atletas, certo? Pois saibam que lá no México e aqui no Brasil começou a especulação de que o Santos Laguna quer contratar Memphis Depay e que a oferta ao atacante holandês giraria na casa de 5 milhões de reais por mês de salário, além de 54 milhões de reais de luva. O que dá para imaginar que no Santos Laguna o Memphis Depay teria um salário superior aos 6 milhões de reais de custo que ele tem hoje no Corinthians. Importante registrar que o Santos Laguna não pretende pagar qualquer compensação financeira ao Corinthians pelo negócio. A expectativa do Santos Laguna é de que o Memphis consiga uma rescisão de contrato de forma amigável com o Timão para se mudar para o México. Pois bem, antes de Santos Laguna e Corinthians se degladiarem por conta dessa questão da compensação, é importante dizer que o Memphis Depay não tem nenhuma intenção em trocar o Corinthians pelo futebol mexicano. Ele já havia sido procurado pelo Pachuca, também com uma oferta financeira bem interessante, e recusou. A ideia do Memphis é continuar no Corinthians até o fim do contrato, na metade do ano que vem, ou então voltar para o futebol europeu. Como ele tem bastante dinheiro a receber no Corinthians, são, além de todos os salários, 17 milhões de reais atrasados, que vão ser quitados somente até fevereiro do ano que vem, a tendência é que o Memphis fique por aqui até a metade do ano, quando vai aguardar por propostas do futebol europeu. Como o vínculo dele está perto do fim, a partir de janeiro, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato para sonhar em voltar para o futebol europeu. Memphis Depay, que nessa data FIFA marcou mais um gol pela seleção do seu país. Ele começou o jogo contra a Malta na reserva, entrou na etapa final e definiu o placar por 4-0. Já são 53 gols marcados com a camisa da Holanda. Hora de falar sobre o Corinthians, que ativou uma cláusula no seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O Corinthians ativou uma cláusula no contrato que permite a ele ir ao mercado para elevar valores de patrocínio master. Vale a lembrança de que na metade do ano, Corinthians e Esporte da Sorte partiram para o segundo ano de contrato. E existia uma previsão lá de que caso o Corinthians quisesse um reajuste, ele avisaria a Esportes da Sorte que teria a oportunidade de cobrir eventuais ofertas. Mas de forma bem transparente, o Corinthians comunicou: olha, estou interessado em ganhar mais dinheiro. Se vocês quiserem, exerçam o direito de vocês. Mas estou no mercado em busca de outras opções. Hoje o Corinthians embolsa 103 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. É o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil. O problema é que o primeiro, do Flamengo com a Betano, está super inflacionado. O Flá está ganhando 268 milhões de reais e é por conta disso que o Corinthians hoje busca um parceiro disposto a colocar mais dinheiro. Não se descarta a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir com cifras maiores, mas a parceira do Corinthians quer esperar por ofertas que o Corinthians tenha para ver se vale a pena ou não cobrir a oferta. Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte termina em julho de 2027, tá? Importante registrar ainda que a multa rescisória a partir de outubro caiu para 30 milhões de reais. Esportes da Sorte que paga cerca de 1,5 milhão de reais por mês do custo de Memphis Depay. Os outros 4,5 milhões são responsabilidade do Timão. Ah, só para arrematar, tem alguns números importantes. 56 milhões e meio de reais foram pagos no primeiro ano de contrato. 16 milhões e 600 mil reais já foram pagos nesse segundo ano de contrato. O segundo ano começou em julho. 20 milhões já foram pagos em luvas. Tem mais 6 milhões de reais destinadas a ações de marketing. Todas essas informações constam numa matéria do site Trivela. Hora de falar sobre o Corinthians e o Timão a caminho de uma dívida de 3 bilhões de reais. O último balancete divulgado pelo Corinthians nesta sexta-feira, referente aos 7 primeiros meses do ano, indica que na oportunidade o Corinthians já tinha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, em julho a dívida do Corinthians já era de 2 bilhões e 700 milhões. Você deve estar se perguntando, Nico, ali agora em outubro. Não há nenhum balancete mais recente do que esse de julho. Mas a julgar pelo crescimento da dívida corintiana, dá para cravar que é grande a chance de o Corinthians bater 3 bilhões de reais de dívida na virada da temporada. Importante registrar que nos 7 primeiros meses do ano, o Corinthians havia registrado um prejuízo de 103 milhões de reais. Para completar, explicar como é que funciona essa dívida de 2,7 bilhões.
são 655 milhões com a Neoquímica Arena e outros 2 bilhões e 50 milhões de reais com as demais dívidas. Só para completar, esse caos financeiro que se estabeleceu no Corinthians, com os números que eu passei, são anteriores a 2 condenações na Corte Arbitral do Esporte. 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelos Félix Torres e mais 44 milhões de reais com Matias Rojas. Essas condenações já causaram punições ao Corinthians, Timão que tem outras 4 condenações na FIFA que ainda não se transformaram em punições definitivas porque aguardam o julgamento da Corte Arbitral do Esporte. E o Corinthians terá um desconto de 30 milhões de reais por ano em sua cota de televisão ligada ao Campeonato Brasileiro. O motivo? Augusto Melo, na temporada passada, havia pego 150 milhões de reais emprestados junto à LFU, a Liga Forte União, e a promessa é de que a quitação aconteceria até o mês de outubro desse ano. O Corinthians não tem nenhuma condição de devolver esses 150 milhões de reais, e não sobrou outra alternativa para a LFU a não ser descontar 30 milhões de reais da cota de TV por temporada. Dessa maneira, o Corinthians, que reteria direito a 210 milhões de reais por ano, vai ganhar algo na casa dos 180 milhões de reais. Importante lembrar que o contrato entre Corinthians e LFU até permite a possibilidade de o Timão alcançar 250 milhões de reais por ano, que teriam o desconto de 30 milhões. Mas esses 250 só são alcançados se o Corinthians se sagrar campeão em qualquer uma das edições de 25, 26, 27, 28 e 29, quando acaba o atual contrato. Só para completar sobre o Corinthians, registrar que não há avanços na busca por name rights, também em relação a patrocínio master. Corinthians entende que para fechar com uma bet nos name rights, precisaria que essa bet também adquirisse o patrocínio master, e apenas com multas rescisórias esse pacote já custaria 120 milhões de reais. Hora de falar sobre o Internacional de olho em jogador do Corinthians. Ramon Dias, treinador argentino que já passou pelo Timão, quer a contratação para 2026 de André Carrilho, meio-campista de 34 anos de idade, indicado por ele no Corinthians. Só para lembrar que quando o Ramon Dias era o técnico do Timão, foi o Ramon quem conseguiu que o Fabinho Soldado o contratasse. Eles já haviam trabalhado juntos no Al Hilal da Arábia Saudita, relação excelente, muita confiança não só do Ramon como do filho dele, o Emiliano Dias, no jogador peruano. Até por isso, Ramon Dias tem insistido com dirigentes colorados para que esse negócio aconteça. Vale a lembrança de que o Carrilho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 26, salário de 900 mil reais por mês, e temporada abaixo das expectativas. 41 partidas, 3 gols e 3 assistências, ele está nesse momento machucado. Carrilho que, segundo pessoas que cobrem o Corinthians, tem abusado da noite, e esse incômodo, ou essa atitude tem causado incômodo. Até por isso, e também por conta da idade, já não dá mais para dizer que o Carrilho hoje é inegociável. Diante de uma boa proposta, pode haver acordo, mesmo levando em consideração os 34 anos de idade. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians: você, na condição de dirigente, manteria o Carrilho? Aceitaria negociá-lo? Em qual condição? Em que termos? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o tema, beleza? O Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians e tem alguma coisa boa. Adriano, boa, tá difícil. Principal notícia do Corinthians hoje diz respeito ao aumento da dívida, né? O Corinthians divulgou o balancete referente aos 7 primeiros meses do ano. E de janeiro a julho, o Corinthians registrou um prejuízo de 103 milhões de reais. O pior vem agora. Durante esses 7 primeiros meses do ano, o Corinthians também viu sua dívida aumentar para 2,7 bilhões de reais. Dá para imaginar que o Corinthians vai terminar a temporada com 3 bilhões de reais de prejuízo. De prejuízo não, de dívida, né? Situação dramática, muito ruim. Não sei muito o que fazer para... Eu acho que a única solução para o Corinthians hoje é virar SAF, tá bom? Boa noite, Nicolai. O Carrilho vai sair. O Corinthians ainda não se posicionou, tá? Essa é a grande verdade. Ele tá perguntando, o Nilo está perguntando exatamente por conta do interesse do Internacional. Esse é um debate que vai ficar para o final do ano e vai depender muito também de como é que o Carrilho termina o ano, né? Salve, Nicola, o que se sabe sobre a Safiel? O que acha disso? É a salvação do Corinthians? Acho a ideia boa, acho que a salvação do Corinthians passa por uma SAF, mas eu duvido que a ideia de SAF no Corinthians vá adiante, tá? Duvido. Só para explicar.
para que isso ocorra, você precisaria mudar o estatuto do clube. E para mudar o estatuto, você precisa da aprovação dos conselheiros. Com uma SAF, com uma Sociedade Anônima do Futebol, o conselho passa a ser pior do que a rainha da Inglaterra. O conselho passa a ter utilidade nenhuma. Então, o cara que está no conselho e gastou anos da vida dele até chegar ao conselho, ele está lá porque ele sonha em ter uma carteirinha, sonha eventualmente ser diretor de futebol, diretor de alguma coisa. A partir do momento que o clube vira SAF, não tem mais essa história de você ser diretor. Enfim. Leonardo Moratti, Daniel Pontes. Nicola, como o Corinthians paga essa dívida? Com essa dívida, é pesado contratar? Sim, o Corinthians nesse ano só contratou 2 jogadores, né? O Vitinho e o Angeleri, ambos sem vínculo, né? E no ano que vem a gente deve continuar assistindo a coisas como essas, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.